Trazendo para vocês mais um vídeo que nós vamos reagir junto aqui, galera, do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, analisando aí provável escalação do Mengão que vai enfrentar aí logo mais às 20 horas da noite, voltando aí, né? Casa cheia no estádio do Maracanã, clássico carioca, Fla-Flu. Show aí, a torcida do Flamengo praticamente já esgotou os ingressos, a torcida do Fluminense aí não comprou quase nada, já é normal, né? Vamos aqui para mais um vídeo, deixa aquele like e se inscreva no nosso. Você, tá? Mas antes desse meu desabafo, quem sabe você vai poder me ajudar? Tô curioso agora. As informações... me lembra, tá? A Roberta vai resolver essa situação aí pra mim. Mas antes, Roberta, vamos lá, hein? Porque o Felipe Luiz faz a sua estreia em um clássico como treinador. É isso, contra o Fluminense, então, é o primeiro jogo, né? Lembrando que ele estava treinando ali a equipe do Flamengo, Sub-20, mas agora na equipe profissional, o primeiro clássico dele no comando da equipe. Vem de 2 vitórias, resultados que animaram a torcida. E o Felipe Luiz, como jogador, o Fluminense foi o rival que ele mais enfrentou com a camisa do Flamengo. Foram 18 jogos, 7 vitórias, 2 assistências e 2 gols. Então hoje aí ele fazendo essa estreia. Para essa partida, claro, ele fez avaliações individuais dos jogadores que estavam a serviço das suas seleções na data FIFA. Com isso, Gerson, Pulgar e De La Cruz não jogam essa partida, esse clássico logo mais por conta de desgaste. Plata também jogou quase 90 minutos, a partida inteira pelo Equador. Mesmo assim, fica à disposição do técnico Felipe Luiz. E o Arrascaeta também à disposição, mas deve começar no banco de reservas. Flamengo ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Está em 4º lugar, com 51 pontos, 9 a menos ali do que o Botafogo. E lembrando que tem um jogo a menos também. Flamengo, no final de semana, ainda tem esse jogo importante também pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas hoje é clássico, Fla-Flu no Maracanã. Bruno. Boa, Roberta. E o jogo é importante para o De Campeonato Brasileiro. O que eu tô ansioso é para ver como é essa intensidade do Flamengo. Mas eu não acredito. Não eu foi acho bem que o Felipe individual, Luiz... não, tá? Que o Arthur não faz. Mas o Marçal tinha muito esse eu compromisso tenho certeza pelo lado que ele ali, vai né? pensar numa forma de anular o Arias, porque o Arias é o motorzinho ali do meio-campo do Fluminense, é o principal jogador hoje, na minha visão, da equipe tricolor. Mas eu acredito assim numa postura do Flamengo, como foi nos 2 jogos já com o Felipe Luiz. Uma marcação extremamente alta, um time extremamente intenso, tentando marcar sob pressão o tempo todo, ou seja, algo que exige muito dos atletas. É por isso que o Felipe Luiz trabalhou muito a parte física do elenco. Qual time você chutaria? Qual time eu chutaria? Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandre na lateral esquerda. Eu chutaria esse já para dar ritmo de jogo, porque ele não jogou a última partida antes da data FIFA, lembra? Por questões clínicas. No meio de campo, Alan, Léo Ortiz, Alcaraz sendo titular. E a trinca ofensiva eu arriscaria no Michael, Bruno Henrique e Gabigol. O Alan, então, aí, né? Eu pensaria no Alan. Eu falo extremamente sério isso. É um jogador que o Flamengo precisa resgatar o bom futebol. Gente, não é simplesmente resgatar. Chegar e falar assim, descartar o jogador, não dá mais, vamos negociar. E outro dia até teve um torcedor do Flamengo falando assim, vem cá, o Alan está insatisfeito com a reserva? Eu respondi, eu espero que esteja. Porque é um jogador que foi contratado a peso de ouro, mais de 9 milhões de euros. Se ele não estiver insatisfeito com a reserva, é um problema grave. Porque o jogador, ele chega para jogar, ele tem que buscar sempre a titularidade. E eu não vou descartar o Alan assim, tal como outros jogadores que chegaram, não deram muito certo no primeiro momento. O Pulgar foi um, por exemplo, que chegou e foi vaiado várias vezes pela torcida do Flamengo, deu a volta por cima, o Cebolinha, o próprio Léo Pereira. Eu acho que o Alan ele pode seguir o mesmo caminho desses jogadores e voltar a jogar um bom futebol. E do lado do Fluminense, Lucas Pedrosa, a gente falou de um Thiago Silva aí no VT que não está à disposição, e aí você tem o Thiago Silva, que é o cara mais importante para esse Fluminense na temporada, e o Arias, que há algum tempo é. Aí tem a retorno do Arias, já falamos dele. E a saída do Thiago Silva, né? A ausência, na verdade, a gente tem o Ignacio aí, que provavelmente vai ser o cara que vai substituir o Thiago, que é um bom zagueiro, né? Não se compara a ninguém, né, ao Thiago Silva, né? Até pela importância da moral que o Thiago Silva tem dentro do grupo, né? Sim, e a qualidade técnica dele. Eu acho que a saída de bola do Fluminense ela é bem diferente com o Thiago Silva, que consegue não só achar o passe curto
para os volantes, mas também a bola longa muitas vezes. É um cara que tem uma qualidade que poderia jogar de volante, muitas vezes poderia jogar até de meio campo. Então acho que no futebol brasileiro, falando de zagueiro, não tem ninguém melhor do que o Thiago Silva. Então, obviamente, o Fluminense sente. Mas é aquilo, o Mano Menezes não vai jogar como jogava, por exemplo, o Fernando Diniz, para tomar essa pressão saindo curto. O Mano Menezes ele tem um pouco mais de bola longa, ele utiliza um pouco mais da velocidade também. Acho que o Arias, junto com o Ganso e o Lima, podem descer um pouco mais também para fazer essa saída de bola, porque eles estão acostumados com isso. E apostar também no talento do garoto Cauã Elias, né? Que é um jogador que vem fazendo uma temporada muito boa com a camisa do Fluminense. Tecnicamente consegue sair da área, é habilidoso para poder carregar a bola e também tem um faro de gol. Então, sente-se a falta do Thiago Silva, sente-se a falta do Marcelo também, que muitas vezes entrava no segundo tempo e conseguia dar outra dinâmica ao Fluminense. O Ken é um jogador que alterna entre altos e baixos, mas no final das contas é um ponta muito agudo, é um ponta que gera jogo, faz diferença também. É claro que o Flamengo acaba sendo um time mais forte mesmo com os desfalques, mas o Fluminense sabe como é que joga esse tipo de jogo, sabe a importância desse Fla-Flu e tem condições também de buscar um resultado. E Fernandinha, sobre o Flamengo, para esse duelo, eu acho que o Felipe Luiz poderia utilizar o Fabrício Bruno na zaga por um ponto. Eu tenho certeza, assim, eu não converso com o Fabrício Bruno, mas conhecendo o futebol dele, conhecendo a pessoa Fabrício Bruno, eu tenho certeza que ele não gostou nem um pouco de ser sacado do time titular. Claro. Ele estava sendo titular e ele foi sacado, e não é um erro do Felipe Luiz, o Léo Ortiz exerceu muito bem a função. Mas é o momento de, por exemplo, você mostrar para o Fabrício Bruno que ele também faz parte do projeto Felipe Luiz. Então, chega